essa noite, né? Mais uma noite, pronto. Mais uma noite de troca aqui, né, entre os doutores, e essa noite é realmente para isso, para acrescentar, para um somar, né, a experiência com outro doutor também. Então, nós convidamos a doutora Ana Carolina, porque a doutora Ana, assim, eu vou contar só um pouquinho, bem resumidamente, assim, quem é a Ana. A Ana foi uma doutora que eu comecei a trabalhar com ela em Q2. Em Q1, ela veio de New Customer, né, nova credenciada. Então, Q1 foi um quarter bem complicado, né? Ela vai falar porque tanto assim na parte profissional também. E em Q2 ela teve a mudança, assim, a virada de chave, sabe? Com o Invisalign Day. Ela vai contar tudo, não vou estragar não, tá? Não vou dar spoiler não. Mas é uma doutora muito focada, muito cuidadosa na questão da preparação desse dia, porque tudo é como você prepara o antes para ter sucesso mesmo. Então, é uma doutora muito engajada, muito focada, que se conecta muito bem com os pacientes e por isso, né, ela tem esse sucesso todo. Então, ela saiu de 0 casos em Q1 para 20 casos em Q2 e tudo partiu do Invisalign Day, que ela teimava que não ia fazer, mas eu falei, vai fazer. E aí, graças a Deus, deu certo. Ela vai contar como tem sido a história dela, né, Q2 e Q3, que ela foi top doctor nos 2 quartos. Então, Ana, é com você, sucesso aí na aula, que seja para acrescentar aí para a gente somar, né, conhecimentos na vida dos demais doutores. Boa noite, obrigada, Renata, obrigada, Patrícia, por essa apresentação. Vamos lá, eu sou novata aí da Invisalign, então, assim, tudo que a gente for conversar aqui, vocês podem saber que eu estou aprendendo também, eu estou me desenvolvendo, mas é só querer, então a gente chega lá. E a história é mais ou menos essa, me credenciei, que realmente foi um quarter que não existiu muito para mim, em vários sentidos, e eu era daquelas que não ia receber a TM, até que eu perdi uns casos, 2 casos, né? E aí eu falei assim, vou chamar a Patrícia, deixa a Patrícia vir aqui que eu vou conversar com ela. E dali tudo mudou mesmo, foi exatamente isso, né? A gente partiu aí de um caso, na verdade, eu cheguei a fazer em Q1, foi no finalzinho assim, e aí Q2 vieram uns 20 casos a partir de uma conversa, de ajustes de precificação, detalhes do Invisalign, até o próprio conhecimento do sistema, né? Eu comecei a entrar em mentorias de ClinCheck, usar e abusar do suporte clínico, porque eu precisava passar tudo isso para o meu paciente, eu precisava passar essa minha autoridade, esse meu conhecimento do sistema para o paciente. E aí veio a ideia do Invisalign Day. Vocês vão notar que ao longo da nossa aula eu vou colocando vídeos. E nesses vídeos a gente vai trocando ideia mais ou menos de como que funcionou, tá? Esse aqui foi o meu último Invisalign Day, onde eu coloquei no banner a parceria. Eu posso dizer para vocês que os 20 casos que eu fechei de Q2 foram todos em cima da parceria dos bancos Itaú, Bradesco e Santander. Eu tinha selo baixo, né? Eu era new customer, e com essa grande vantagem da parceria, eu falei, bora lá, vamos usar isso aí que a gente tem, é bom para o paciente, é bom para mim, é só a gente saber desenvolver isso, tá? Então, no nosso Invisalign Day, no meu Invisalign Day, né, eu tento sempre trazer um pouco do marketing externo, a gente vai conversar sobre isso, Instagram, WhatsApp, e-mails, e o marketing interno, né, é você trazer quem você tem dentro dessa clínica, que você tem paciente, todo paciente é potencial Invisalign, isso foi uma frase que eu ouvi da Renata, e é muita verdade isso, gente. Todo paciente é potencial Invisalign. E aí, quem são esses pacientes? Então, eu acho que é muito válido você fazer um backup dos seus pacientes. Se você tem alguma outra especialidade, no caso, eu também sou pério, então eu faço muitas manutenções periodontais, revisões periodontais, e aí pegar esse paciente e avaliar a questão de ajuste oclusal, apinhamento, desconforto estético que seja. Então, fazer esse backup do paciente. Quanto tempo aquele paciente não vem? Tentar lembrar na memória, assim, aquela administração mesmo de paciente,
daqueles interessados, aquele paciente, eu, como atendo criança também, eu ouço muito no consultório. Ah, não, agora eu vou focar no meu filho, depois eu resolvo o meu. E aí é você chegar e falar assim: essa é a sua hora, esse é o seu momento. Quando você está planejando aquele dia tão especial que é o Invisalign Day, que é o nosso foco daqui, tá? A gente não vai entrar em mérito de dia a dia, não, vamos focar no Invisalign Day. E também não esquecer do Instagram, que é uma ferramenta aí que fala muito ao nosso favor, que é um grande microfone para a gente, né? Você consegue expor aí a sua rotina, o seu trabalho, a sua personalidade, a sua conexão com seus pacientes, feedback, antes e depois, e aí você entra com a sua característica, né? Então, isso é muito importante, você saber quem você quer chamar, você ter essa programação, desde o momento que você decidir realizar esse dia. E como é que a gente vai chamar esse paciente, né? Eu, como trabalho muito com o Instagram, eu faço uma programação realmente de conteúdos 15 dias que antecedem esse Invisalign Day. Como eu não sei se eu cheguei a comentar, eu fiz 3 Invisalign Day. Um primeiro estipulado pela Patrícia, onde eu estava relutante, e aí ela marcou uma data e eu, caraca, eu não posso essa data. E aí eu liguei para a empresa, eu não tinha o Aitero, então a gente alugou o Aitero, né? E foi maravilhoso. Eu tenho uma parceria com a Face Center, então eles enviaram um técnico muito bom, o Felipe, que foi de excelente aquisição para mim, porque foi um dia onde foi tudo novo e tudo foi acontecendo, mas como eu planejei aquele cuidado muito especial, deu tudo certo, graças a Deus. E aí a gente faz o conteúdo programático, né, focando naquele dia, a gente vai entrar nesse mérito também de como que você foca, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Eu costumo dizer muito isso. Então, é o que você quer, é aquilo que você chama. Então, a gente vai fazendo essas programações, tanto no feed, reels, posts, stories, e você falar, ah, mas é chato, parece que eu só falo disso. Mas quem disse que aquela pessoa está te vendo todo dia? Se está entrando uma pessoa nova, e se está entrando uma pessoa indicada, então é isso, é você ficar falando. E o convite no WhatsApp, que eu acho muito válido, em cima daqueles pacientes de backup e pacientes interessados, mas também, por que não, da sua lista? Porque às vezes é um paciente que está na sua lista de WhatsApp que não tem interesse, mas conhece alguém que tem interesse. E ele já te conhece. Então, é uma indicação. Poxa, a doutora Ana vai fazer um Invisalign Day. Doutora Ana é minha dentista, ela é muito boa. Por que você não participa do Invisalign Day? Isso já aconteceu comigo, pacientes que eu nem esperava. Então, acho muito válido, sim, a gente chamar o paciente, realizar um convite. No Instagram, hoje é uma realidade, pelo menos assim, no meu dia a dia é uma realidade, é o paciente perguntar qual é o seu Instagram, ele está interessado, ele está engajado. Eu não me preocupo muito, entrando aqui no mérito rapidamente, tá? Eu não me preocupo muito com o número de seguidores, eu não entro muito nessa questão, não. Eu acho que é muito mais aquilo meu dia a dia, aquilo que eu passo para o paciente, e as coisas vão acontecendo naturalmente. No dia dessa foto aí, eu tinha, sei lá, 1.199 seguidores, hoje eu devo ter, não sei, uns 300, 400 a mais, não vi aqui. Então, as coisas vão acontecendo, fluindo, o importante é você estar aparecendo ali, mostrando o seu trabalho, sabe, mostrando quem você é, isso virou um cartão de visita realmente, né? Então, isso é muito importante, a gente trabalhar e usar isso a nosso favor. Falando das fotos, das artes, dos convites, lembra como eu comentei que a gente chama aquilo que a gente quer? Então, por exemplo, eu trabalho com criança e eu aproveitei todo o Julho Laranja, a campanha Julho Laranja, a prevenção da ortodontia. Então, eu coloquei balão laranja, eu coloquei o Julito, né, o nosso passarinho, nosso símbolo do Julho Laranja, uma roupa laranja. E aí, por mais que eu fizesse aquele conteúdo programático, eu não atendo só criança, eu também atendo adulto. Mas a gente vai massificando aquilo tão forte que quem está chegando ali não sabe que você também atende adulto. Então, de vez em quando é bom dar uma lembrada. Aí teve um Invisalign Day que eu fiz, que eu tive uma pegada mais clean, eu fiz uma linha meio convite de casamento, algo elegante, eu fiz uma proposta com clareamento,
ficou super bacana. Esse foi o meu Invisalign Day mais sucesso. Assim, eu vou contar para vocês um pouquinho aqui. E o Invisalign Day Team, que eu associei ao Dia dos Pais, que esse foi um marketing interno muito bom. Eu fiz uma proposta de leve seu filho e participe também você da simulação do sorriso, do seu dia do Invisalign, o dia da família, eu atendo muito família. Então, quando eu olhei, tinham bastantes pacientes, assim, então foi um marketing interno que foi muito grande, porque como correu julho, logo depois veio o Dia dos Pais, então eu usei o que eu tinha dentro da minha clínica, né? Peguei crianças para levar seus pais e otimizar aquela consulta, então foi de grande valia. Então, eu acho que tudo isso tem que fazer parte do nosso planejamento para o nosso dia dar certo, né? Porque é um gasto energético, então você quer ter algum resultado, né? E aí eu mostrei aqui para vocês uma mensagem de texto que eu fiz para os meus pacientes nesse Invisalign Day, que foi tão sucesso, que eu fiz em maio, se eu não me engano. Maio é o mês de casamento, o mês das noivas. Então, eu fiz um convite de casamento para eles, e lendo, né, a gente fez uma proposta aí de kit higiene da Curaprox, como eu falei, eu sou periodontista, então eu sempre trago essa proposta do controle da placa, da instrução de higiene oral, isso é muito enraizado dentro de mim. E também a questão do clareamento. A gente estava falando de mês das noivas, então vamos lá, o Invisalign Day, fechando o Invisalign, vai ganhar a sessão de clareamento. E aí vem a pergunta, Ana, você cobra o Invisalign? E aí eu botei, né? Eu cobro o Invisalign Day, porque eu acho que é uma questão de valorização, entendeu? Eu acredito muito nisso. Eu acho que é uma questão de valor. A pessoa está te valorizando. E é claro que, em cima disso, a gente converte de uma outra forma na flexibilização, né? A gente vai entrar mais à frente disso, na questão da precificação. Então, esse valor ele acaba virando levemente simbólico, mas já gera um compromisso do seu paciente, porque lá na frente isso vai me garantir uma fidelização do meu paciente. Então, isso aí se chama filtro. Eu estou filtrando o paciente realmente. Entendeu? Não é uma brincadeira. Eu não quero brincar de escanear e simular um sorriso. Eu tenho por objetivo realizar um tratamento ortodôntico com Invisalign. Então, assim, é tudo muito pensado, tudo muito planejado. Então, esse filtro acontece sim, tá, gente? E aí, lógico, cada um vai da sua conduta, cada um vai da sua política e logística de consultório, tá? E esse aqui, gente, foi o nosso... Vou tirar o som aqui. Esse aqui foi o tal Invisalign Day estipulado pela Patrícia, tá? Ela estipulou uma data, eu não tinha pensado em nada, eu fiquei assim, em pânico, e eu falei assim, caraca, como é que funciona isso? Lembrando que eu me credenciei, Q1 não existiu praticamente para mim, e Q2, pá, entrei com o Invisalign Day. Eu comecei a fuçar nos Instagrams alheio, caraca, como é que as pessoas fazem Invisalign? O que precisa ter no Invisalign Day? Como é que funciona o Invisalign Day? Entrei no Instagram da Invisalign Brasil, Invisalign Estados Unidos, entrei em vários Instagrams de colegas para saber como é que a coisa funcionava, porque eu não sabia nem o que eu ia fazer, eu não sabia nem que eu precisava alugar um iTero, gente, foi nesse nível. Foi nesse nível. E aí, simplesmente, eu montei esse convite e dali eu fui me envolvendo. Eu me comprometi com aquele dia. Não, bora lá. Eu vou fazer, então eu vou fazer dar certo. E aí a gente vem todo no processo de captação do paciente. Então, isso aqui, esse convite simples que eu fiz aqui, dizendo passo a passo o que significaria para o meu paciente o Invisalign Day, me ajudou na hora de planejar esse dia. Então, na verdade, eu estava querendo facilitar a vida do paciente, explicando como é que funcionaria o dia, e a partir dali eu comecei a me organizar também. Não, peraí, tem que ter o escaneamento, eu tenho que pensar no brinde, eu tenho que pensar nas condições especiais, eu tenho que pensar... E aí a coisa foi desenvolvendo, tá? Daí eu filtrei meu paciente, fiz o convite, captei, né? Fiz todo o backup de paciente, trouxe e chegou o grande dia. E nesse grande dia, eu tenho que organizar uma recepção. Por quê? Porque esse paciente ele já se mostrou interessado em participar desse dia.
Então, quando ele chega, ele tem que se deparar com algo. Isso, gente, é um pensamento meu. Eu pensando que eu fui convidada para um evento. E aí, dependendo do evento, a gente sempre diz, né? Quando você recebe um convite de casamento, você já sabe de que tipo de casamento você está falando, com mais ou menos qual roupa que você vai, qual é o nível de evento que você está indo. Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, a partir do momento que eu fiz um convite voltado para um público específico, com alguma intenção, eu tenho que preparar a minha sala de espera. Por quê? Porque eu preciso gerar uma curiosidade, eu preciso gerar um desejo de querer aquilo. Até então, eu não escaneei ninguém. Até então, eu não fiz nada, ninguém sentou na minha carteira. A gente só fez uma troca de ideia, um convite, né? Alguns me conhecem, outros não me conhecem ainda, outros são indicados, e aí a coisa vai funcionando. Então a gente pensa, né? Se eu quero falar da parceria, essa primeira imagem aí dos folders da parceria, eu vou contar para vocês aqui. Eu vi um banner da parceria e eu falei com a Patrícia, eu falei, cara, tem tudo a ver comigo, porque eu fechei Q2 na parceria. Então, tipo assim, esse banner tem que existir se eu quero falar, se eu quero realizar um novo Invisalign Day, esse banner tem que existir até para eu poder apresentar para o meu paciente. E o mais engraçado, gente, vocês veem como gera curiosidade. Eu deixei exposto, assim, da bancada, da minha mesinha de apoio ali na cadeira de espera, os folders Itaú, Bradesco e Santander. Quando o paciente ele entrava na minha sala, ele já vinha com o folder. E ele já vinha assim, doutora, o Invisalign trabalha com o Itaú. Então, assim, ele já antecipava o assunto. Foi mais uma vez que eu falei, eu preparei o ambiente para isso, para gerar essa curiosidade. Assim como as cases coloridas, né? Eu sou uma pessoa muito de cor, eu gosto, não é porque eu atendo criança. Eu gosto dessa coisa colorida, é um perfil meu mesmo, né? É trabalhar com a personalização, com brindezinhos personalizados, chocolatinho com a minha logo, com o meu branding, com a minha marca, com o meu cheiro, e aí vai, sabe? Para trazer um pouco da Ana, do jeitinho Ana para os meus pacientes e envolver eles, tá? E aí, um pouquinho aí da nossa recepção, num dos Invisalign Day, onde eu coloquei alguns folders falando do Invisalign. Eu sempre disponho de brindes para os meus pacientes, tanto aqueles que participam do evento, quanto aqueles que, de fato, fecham o tratamento comigo. Eu sempre dou uma diferenciada, uma envolvida no paciente. O paciente ele gosta de se sentir presenteado, prestigiado. Eu estava até comentando aqui com umas colegas que se você recebe na mesma loja, só que em franquias diferentes, uma promoção de uma blusa, mas que em uma você ganha um brinco, que deve ter custado R$ 10 de custo para aquela loja, e na outra não ganha nada, você provavelmente vai naquela loja que tem o brinde. E é a mesma blusa, é o mesmo produto. E pode ser que nem seja numa loja tão perto sua, mas é algo como consumir, no consumo que te atrai. Então, eu gosto disso, eu tenho essa característica de sempre dar um agrado, um brinde, que isso dá uma acalentada nos pacientes, eu acho isso muito interessante. E aí, falando de gerar curiosidade e desejo, isso vai conversar com aquilo que eu desejo, né? Com aquilo que eu programei. Então, se eu estou falando de criança, vai chegar num consultório envolvendo bastante o meu Kids. Se eu estou falando daquele mês das noivas, onde eu estou envolvendo clareamento, autoestima, né? O mês das mulheres, que foi mês de maio, eu fiz cartões motivacionais, você deve se sentir poderosa. Se olhar no espelho, eu dei um espelho, eu dei a Curaprox, que é uma empresa que eu trabalho muito como periodontista, eu trabalho muito com a Curaprox, eu não tenho questão nenhuma em falar nisso. E quando eu falei da família, e aí a gente colocou todas as cases coloridas, né? Cada um escolhe a sua cor, aquela brincadeira, vamos refazer o tratamento juntos, vamos ver quem vai usar mais tempo do alinhador. Então, tudo é uma logística sendo envolvida. Até aí, ninguém foi escaneado, tá? Vale ressaltar que a pessoa só chegou no meu consultório no horário que eu agendei. Eu costumo fazer em horário agendado. No meu último Invisalign,
eu marquei 10 pacientes e foram 14 pacientes, porque um foi chamando o outro, Ana, pode ir? Pode vir. Eu sempre fico meio que preparada para vir um a mais, da mesma forma como eu também fico preparada para não vir todo mundo, né? Mas normalmente acontece de vir um pouquinho a mais, tá? E aí, nesse Invisalign Day, de 14 pacientes que apareceram lá, 12 fecharam. E assim, foi incrível, foi enlouquecedor ao mesmo tempo, mas foi incrível. E foi fruto de muito trabalho pensado, realmente. E aí, assim, o que a gente sempre oferece para o paciente, né? Aquilo que a gente estava falando, a gente vai entrar na parte de pagamento. É claro que cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu público, mas eu acho que o mais importante aqui, gente, é a gente ouvir do paciente. Porque às vezes eu falo muito, isso aconteceu comigo hoje no consultório, né? Eu fiz uma proposta para uma paciente, uma proposta que 90% dos meus pacientes fecham, eles amam, e a paciente que já tinha liberdade comigo, porque eu crio essa conexão com o paciente, falou assim, doutora, para mim não fica bom assim. Será que eu poderia fazer dessa forma? Claro que pode. Eu não criei empecilhos para ela, porque naquele momento ela se mostrou interessada, ela quer fazer o tratamento, mas aquilo não foi possível, a forma como eu ofereci para ela não ficou legal, não ficou possível. Então, você ouvir o paciente faz parte também de todo o projeto, para você abraçar aquele paciente. O Invisalign é aquilo que a gente fala, é para todo mundo. Entendeu? Então, você flexibilizar para todo mundo é muito importante, né? Pode ser que não seja o ideal para a sua logística financeira do consultório, mas é um caso. E aí vão vindo outros. Essa paciente, ela vai se sentir acolhida e abraçada e vai se sentir confortável de te indicar, não só pela empatia, pela qualidade técnica, pela estrutura, por nada, mas também porque você está disposta a ouvir e a entender a situação daquele paciente e respeitar para ele poder realizar o tratamento dele. Então, isso é muito válido, tá? Isso é uma coisa que acontece muito no meu consultório. E a questão também do brinde, tá? Eu sempre faço brinde tanto de quem participa, eu sempre ofereço algo para não gerar aquela frustração e nem nada, e fazer valer aquele custo do Invisalign Day, tá? E para quem fechou, com certeza, assim, a gente sempre oferece bastante coisa aqui no... Eu sempre tenho umas ideias, eu sempre tenho uns insights, assim. E aí, assim, eu fui autorizada a postar essa foto, tá? É uma paciente periodontal. E a gente estava ali naquela coisa do... Ela queria muito tratar, né, os dentes dela, melhorar o sorriso, e a minha preocupação era a periodontia, né? E aí ela veio falando da Curaprox e tal, e a gente foi bolando juntas a ideia da Curaprox. E aí eu falei assim, Ju, eu vou fazer um Invisalign Day e eu vou oferecer para todos os meus pacientes um kit higiene Curaprox em sua homenagem, porque eu acho que não é porque o paciente ele faz tratamento com um aparelho removível, né? Porque o aparelho fixo, o que eu costumo dizer aqui no consultório, né? É uma fala da tia Ana aqui. O Invisalign é um aparelho fixo, com a convenção de ser removido em eventuais circunstâncias. É uma vantagem do seu aparelho, mas tenha em mente que ele é um aparelho fixo. Quanto mais tempo ele ficar na boca, melhor resultado você terá. E aí isso não discrimina você ter uma boa instrução de higiene oral. A gente não pode ignorar isso. E daí veio a ideia da Curaprox, que foi junto com a Ju que a gente construiu essa ideia. Uma paciente que não trabalha com isso, mas é aquela questão da conexão, né? A gente vai trocando ideias e esse paciente vai te dando ideias e você vai pensando nos outros casos. É quando olha, você, pô, vou fazer um negócio desse. E é isso, é você aproveitar as oportunidades. E aí, hoje em dia, né, os meus pacientes, eles recebem, né, esse cartãozinho motivacional com kit Curaprox, com a case colorida. Então, olha como a coisa foi se desenvolvendo, né? E hoje, cada vez mais, com kit dele higiene também, kit travel, né, onde eu dou o saquinho da case e o paciente leva, ele recebe toda a instrução de ter a case colorida, com a Curaprox colorida, travel para ele poder também ajudar na higiene. Então, é a gente trazendo essa questão da saúde bucal para o nosso paciente, tá? E aí o paciente, ele fez todo o dia, o escaneamento, e aí você vai falar assim, Ana, e aí? E agora? O paciente veio,
chegou no consultório, gostou de tudo, te conheceu, fizemos uma anamnese, exame clínico, escaneamos. Como que eu faço para fidelizar o meu paciente? Eu vou falar como que eu fiz desde o início, que eu também não sabia, né? Eu descobri praticamente ali na hora como que eu ia fazer sentindo o meu paciente. Porque eu acho que muitos doutores, na hora de falar, ficam travados, né? Apesar de que o paciente, ele sentado ali, ele já espera por algo, ele já viu que algo grande vai acontecer, mas na hora de falar, de verbalizar e de materializar, de mostrar valores, isso dá uma trava. Isso dá um, mas é isso. Então, assim, naquele meu primeiro momento, eu queria apresentar algo para ele, apesar de eu já ter feito a simulação, feito a fotografia, feito toda uma aula para o meu paciente explicando o caso dele, eu queria mostrar além naquele primeiro momento, porque eu estava me sentindo insegura, eu me senti insegura, eu travei ali na hora. Então, no meu primeiro Invisalign Day, eu ofereci um valor de clean check, né? Eu dizia para o paciente, olha, você vai pagar esse valor, e desse valor eu vou te apresentar o seu planejamento virtual, o seu face visualization, e dali a gente vai fechar o seu tratamento. Naquele momento onde o paciente fechou aquele clean check, deu aquele valor estipulado, eu já entendi que ele estava comprometido com o tratamento. Ali eu já entendi. E aí vamos supor que o paciente disse que ia pensar. Ele falou, não, não, Ana, não vou fechar agora não, eu vou pensar. Eu tenho um hábito até hoje de gravar a simulação do sorriso do meu paciente e de vez em quando enviar para ele, né? Conhecendo, sabendo o momento ideal de enviar para o paciente, fazer lembrar, porque no calor do momento é tudo muito mais fácil e por isso que hoje o meu paciente, após a simulação do sorriso, ele já fecha o caso. Não tem essa mais de, vai fechar o clean check e depois a gente faz, ele recebe a proposta, tá? Ele já recebe valores, eu já explico tudo, eu já entro com a parceria, eu já entro com os descontos, então o paciente já está ciente de tudo, mas eu entendi que ali era um problema muito mais meu do que o paciente. Eu estava dando a chance dele desistir, porque eu estava fechando só o clean check com ele, eu não estava fechando o tratamento. E eu já estava com tudo ali, o paciente ali na hora, então bora. Entendeu? Então, hoje eu faço dessa forma. Mas eu acho que cada um tem que se sentir confortável da melhor maneira. Eu não gosto muito de pressionar. Eu tenho o meu jeito, eu tenho o meu trejeito de chegar no paciente, né? De atingir o meu paciente, de ter as conversas. Eu marco as revisões. Aí você vai dizer assim, Ana, mas aí eu vou marcar a revisão do paciente e eu não vou cobrar a consulta desse paciente. Aí é da realidade de cada um. Eu tenho o meu objetivo, entendeu? E eu sei que aquele paciente quer fazer e por algum motivo naquele momento não fez. E aí a gente entra na parte da repescagem. Eu estou evoluindo aqui. Quem quiser fazer uma pausa, fazer alguma pergunta, porque conforme vai vindo na mente aqui as ideias de como tudo funciona, eu vou expondo para vocês mesmo, né? Então, você enviar, quando eu explico para o paciente a simulação do sorriso para ele, eu estou filmando. Esse paciente aqui, ele participou do meu primeiro clean check. Perdão, meu primeiro Invisalign Day. E ele nem queria botar Invisalign. O filho dele faz ortopedia comigo. O filho dele vai virar agora Invisalign First. E ele, depois de, agora, no final de Q2, ele decidiu fechar o Invisalign. Ele não só botou o Invisalign, como ele já até instalou o mini implante. Então, a coisa vai sendo envolvida, vai sendo conversado. Então, você vai falar assim para mim, assim, Ana, mas no Invisalign Day você vai fechar quantos casos? Nem sempre no Invisalign Day a gente fecha de cara todos os casos. Sempre tem uma sobra. E dessa sobra, normalmente você consegue dar uma repescada. Por isso que o Invisalign Day é legal, né? Você ter o dia é legal, você filmar a simulação do paciente, do sorriso do paciente, é muito bacana também, porque você faz lembrar ao paciente aquilo que ele pode ter, que ele conquistou. É como se fosse uma projeção do futuro, né? Você dá uma previsibilidade para o seu paciente, isso é uma coisa muito legal, né? Que os pacientes eles já têm aquela saga do a ortodontia fixa é interminável, o ortodontista sempre diz que vai tirar e nunca tira o aparelho.
Então, com os alinhadores, né, na Invisalign, com o CleanCheck, com o Progress do próprio Aitero, você gera uma previsibilidade, você materializa a evolução do seu tratamento. Isso é muito motivacional. Hoje, os pacientes, eles estão motivados a isso. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor, tá? Então, essa é uma forma muito boa de você reconquistar aquele paciente que, por algum motivo, se perdeu, tá bom? E aí, o que eu costumo falar para os meus pacientes? Eu gosto de estipular prazos. Isso é algo meu, personalidade da Ana. Eu gosto de estipular prazos. Olha, semana que vem eu vou apresentar o seu CleanCheck. Porque o paciente ele quer ver alguma coisa, ele quer saber quantos alinhadores ele vai usar, qual o tempo de tratamento dele ele vai ter, principalmente paciente adulto, ou paciente de recidiva ortodôntica, que já usou ortodontia no passado, ficou 3, 4, 5 anos de aparelho fixo, e aí teve aquela recidiva, está voltando a usar aparelho, ele não quer pensar nem em 1 ano de aparelho, né? Então, eu gosto de dar uma estipulada de prazo. Ana, isso significa que você vai aprovar o caso a partir do momento que você apresentou para ele? Não. Mas eu já apresento aceitável para ele se sentir confortável. Ai, legal, amei. Nossa, eu quero muito. É tudo que eu mais quero. É porque eu não printei as mensagens dos meus pacientes aqui. Porque quando eu faço o vídeo o vídeo do CleanCheck do paciente, do Face Visualization, eles ficam tão encantados. E já aconteceu de chegar pacientes para mim indicados por encaminhamento desses vídeos. Então, assim, eu tenho uma paciente que ela já encaminhou para vários. Ela encaminhou para a prima, encaminhou para a amiga, para a mãe do filho da escola, e chegaram até a mim e falaram assim, doutora, eu quero fazer isso, como é que eu faço? Porque eu sempre quis fazer isso. Então, assim, você ter esse envolvimento também com o paciente dá continuidade ao seu dia. Eu costumo muito fazer isso, sabe? Eu costumo envolver o paciente realmente no tratamento. E, normalmente, o paciente que ele sai do meu consultório nesse dia, né? Então, assim, ou em Invisalign Day, né? A gente está focando aqui nesse Invisalign Day, ele já sai com um kit. Ele já sai com uma sacolinha, com o kit dele higiene, com a case que ele escolheu. Ele já se sente, aqui eu comecei o meu tratamento. Ele já se sente comprometido. E é isso, quando me perguntam lá atrás, quando fala assim, como é que você fideliza o seu paciente? São nesses pequenos detalhes. É na mensagem que você manda no dia seguinte, é no CleanCheck que você devolve no prazo que você estipulou, é no kit Invisalign que você já entregou e o paciente já se sente compromissado com aquele tratamento, e assim você vai fidelizando. E não só fidelizando, como ajudando ele a te divulgar, porque isso é muito natural, o paciente gostou muito. Então, a gente divulga, o próprio paciente fala mesmo, porque sempre tem alguém que fala, eu queria muito fazer, poxa, você está fazendo Invisalign, pô, eu conheci tal doutora, e aí você vai conquistando também agregados, né, que eu gosto muito de falar essa palavra, os agregados. Deixa eu ver aqui que eu acho que abriu perguntinha no chat, né? Eu vou responder aqui algumas perguntinhas até para a gente evoluir, tá bom, Renata? Tá bom, Patrícia? Então, tem Oi, estão me ouvindo? Tem uma pergunta aqui da doutora Carolina. Não, da doutora Carolina. Como funciona em relação aos custos do scanner, né? Essa eu posso até responder, porque, na verdade, o primeiro Invisalign Day da Ana, ela fez a locação do scanner, né? E aí é até bom você ver perto do seu consultório quais são as radiológicas e entrar em contato com eles, porque eles negociam o dia, né, doutora? A doutora tem um relacionamento muito bom com a Face Center, ela alocou com a Face Center. Então, ou se você não tiver contato, o seu TM possivelmente tem o contato de todas as radiológicas e pode passar para você e você fazer contato com eles para negociar valores, né? Aí é entre doutor e radiológica mesmo. Às vezes você quer fazer só meio período do dia, eles fazem a alocação do Aitero com meio período. E aí eles sempre levam o técnico, né? Que como você não tem o Aitero ali, não tem a vivência do escaneamento, para otimizar ali o dia, né? Junto com o técnico. Então, funciona mais ou menos dessa forma. Ver a radiológica, as radiológicas que tem perto. Se não conhecer, pode perguntar ao TM, que o TM vai ter algum relacionamento com os donos, né, da radiológica, para passar o contato para vocês.
O meu conselho, assim, que eu dou, nesse primeiro Invisalign imposto pela Patrícia, eu só ia alugar meio período. Eu falei, não, eu não vou ter paciente para isso. Só vou alugar meio período. E aí foi isso que ela falou, a gente fechou com a Face Center. Eu nem sabia que a Face Center, alugava. E aí eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou alugar o dia inteiro. Porque um aparecendo de manhã, um fechando, já valeu o aluguel do dia inteiro. Então eu vou fechar o dia inteiro. E, gente, a agenda com o paciente é o seguinte: abriu, marcou um, basta. Quando olha, um vai envolvendo o outro, um vai indicando o outro. Então, assim, se é para fazer o Invisalign Day, eu penso no investimento. Eu acho que vale você investir. Nessas horas, a gente tem que ser meio que cheerleader, assim, be aggressive, sabe? E, pô, eu quero que o negócio dê certo. Então, por que eu vou ficar pensando para trás? Ai, não vou alugar o dia inteiro porque eu não vou ter paciente. Não, gente, cabeça para frente, erguida, vai dar tudo certo. Bora lá, foca essa energia aí. Então, eu decidi alugar o dia inteiro. Então, realmente, todos os meus Invisalign Days, desde a vida, sempre foi o dia inteiro. E sempre deu certo. Deixa eu ver aqui, me perguntaram a respeito de raio-x. Na maioria dos meus pacientes, eu tenho raio-x. Acontece do paciente, quando ele tem um interesse da consulta, por isso que a mensagem do WhatsApp ela é tão importante. A mensagem do WhatsApp, a mensagem via direct, onde você traz para o seu WhatsApp, o marketing do WhatsApp, ele é uma chave do negócio também, sabe? É uma extensão, ou se duvidar, é a porta de entrada, tá? Então, é você responder sempre com bom grado o seu paciente, você sempre se colocar à disposição. E eu nunca tive problema com isso. Eu sempre tive os meus pacientes com raio-x, muitas das vezes com tomografia. Eu tenho casos de tracionamento de dente dos meus pacientes adolescentes. Então, às vezes, eu solicito até, porque eu mesmo faço as cirurgias de exposição, então eu peço tomografia, e a coisa flui. Dentro de todo o protocolo, respeitando toda a nossa odontologia que a gente conhece, a gente consegue evoluir no nosso concluir o nosso Invisalign Day, tudo bem certinho mesmo. Por isso que é tão importante você ter um bom relacionamento. Ana, como é que você fala em bom relacionamento se você nem conhece o paciente? Daí, as mensagens, quando você vê que aquele paciente te mandou aquele postcast de 3, 4 minutos, por que não oferecer uma ligação? Você quer que eu ligue para você, para a gente te orientar, te explicar, tirar dúvidas? Gente, normalmente esse paciente que manda um áudio de mais de 3 minutos, 4 minutos, ele está disposto a ouvir uma ligação. Ou trocar áudios. Eu não me incomodo nem um pouco. Muitas das vezes a minha secretária conduz, mas em certos momentos eu entro porque o paciente ele gosta de ouvir a voz do profissional, a voz do doutor, do dentista. Tá? Mais alguma perguntinha aqui? Ô, Patrícia, você quer seguir aqui com a Não, da... é só falar que a doutora Marta Fornazari, até obrigada, doutora, ela compartilhou até uma mensagem que eu acho que foi com alguma radiológica, tem até o valor aí que ela está negociando com a radiológica, né? Quem puder dar uma entradinha no chat, vai, com a FaceCenter, ó, vai ver tudo certinho. É isso mesmo, é 50% antes, quando você reserva a data, e no dia do aluguel, e eles são ótimos, realmente. Então, vamos lá, vamos seguir. E aí, eu tenho uma característica, assim, de sempre falar alguma coisa para os meus pacientes, de sempre deixar o meu toque, né? Então, eu gosto de deixar bilhetes, eu gosto de deixar cartinha. Hoje, eu trabalho com uma cartilha, eu indico para todo mundo, com orientações do Invisalign, porque você vai se descobrindo, né, durante o tratamento. O que acontece? Para você ter essa conexão com o seu paciente, você tem que deixar o seu rastro, né? Você tem que deixar o seu jeito de ser para o paciente. Então, por exemplo, quando você entrega o Invisalign, o paciente está cheio de dúvidas. Ele acabou de fechar um tratamento de valor com você e ele está cheio de dúvidas. E a única coisa que ele sabe é que ele tem que usar muito, que quanto mais ele usar, melhor. E ele sabe também que tem os atáticos, apesar deles perguntarem,
eles sabem, hoje em dia a maioria já sabe dos attachments. Então, você tem o cuidado de deixar uma orientação para o seu paciente com a sua logo, com a sua marca, com o seu jeito, com a sua escrita. Quando ele lê, parece que ele está ouvindo a sua voz. Isso é muito cuidado. O paciente ele se sente cuidado, porque você está num tratamento, então você está cuidando dele. Então, existem vários fatores onde a gente cuida, desde a insegurança do tratamento até as dúvidas técnicas do tratamento. Perdi o alinhador, o que eu faço? Meu cachorro comeu alinhador. Meu attachment caiu, o que eu faço? Meu alinhador manchou, posso beber café? Você dá um creme dental ideal. Hoje eu indico um creme dental maravilhoso, que atua no pH para reduzir a acidez bucal, para reduzir as aftas recorrentes. Então, assim, isso é um cuidado muito grande, que é extenso ao alinhador. Então, eu costumo muito dizer que vai muito além do dente, né? E aí você vai falar assim, Ana, mas hoje a gente está conversando sobre Invisalign Day. Tudo bem, mas tudo isso é feito no seu Invisalign Day. Mas nada impede de você seguir isso no seu dia a dia, tá? Então, essa conexão, gente, ela começa desde o primeiro momento, desde o momento que você filtrou aquele paciente para participar daquele dia. Lembrando que o Invisalign é para todos. Então, tudo é você saber como você conduzir, qual o momento melhor do paciente, respeitar o seu momento, mas nunca deixar de lembrá-lo. Eu tenho pacientes que já falaram para mim, doutora, vamos... hoje, lá em março, né? Hoje eu não consigo e tal. Eu vou fazer uma viagem, Júlio, eu ouvi muito isso. Eu vou fazer uma viagem, Júlio. Você vai fazer algum outro Invisalign Day depois das férias? Gente, eu não ia fazer, eu fiz, tá? Então, assim, eu não ia fazer, mas eu já comecei a perceber que tinha gente já esperando esse pós-férias de julho, porque as pessoas estavam com sede de viajar. Então, é você entender o seu público também e fazer assim muito de acordo com as necessidades dos pacientes, porque os novos vão chegando realmente. E aí eu tive a oportunidade, né, recentemente, de conhecer o 5D Plus, e aí eu estava com um paciente, nós escaneamos esse paciente, fizemos toda a simulação, o paciente ficou encantado, e eu acho assim, eu ouço uma frase semanalmente, quase que diariamente, mas vamos botar semanalmente, porque a minha mentoria é semanal, do meu querido doutor Gustavo Pimpão. Eu faço a mentoria dele, ele é maravilhoso, eu indico para todos, tá? Eu não tenho problema nenhum em falar nisso. E ele fala que o que importa é a caixinha preta. O paciente, quando recebe aquela caixinha preta, ele já se sente o quê? O alinhador nem está ali dentro, mas ele já se sente Invisalign patient, sabe? Ele já se sente especial, é o boom do momento. Então, assim, é uma coisa encantadora. Então, você entregar aquilo para o paciente é muito legal, é muito importante. E uma coisa muito importante aqui que eu costumo compartilhar com todos os meus pacientes, gente, do sucesso que aconteceu do meu Invisalign Day, é você ouvir o seu TM, sabe? É você ouvir aquela pessoa que ela tem um preparo, ela faz reuniões de hora em hora para saber o que está melhor no mercado, porque ela está entendendo o mercado, precificar. A minha primeira reunião com a Patrícia, que é a minha TM que me apresentou aqui, foi sobre preço, porque eu chamei ela vamos falar assim, na prepotência, e falei assim, mas eu sei usar o alinhador, eu sei fazer o Invisalign, por que esse paciente não fechou comigo? E aí ela me ponderou, ela me orientou, e isso é muito importante. Eu acho que daquele momento em diante, a coisa funcionou. E eu vou te dizer, essa reunião de precificação, de flexibilização, de entender o mercado, de entender os consumidores, né, também, né, porque a gente não pode deixar de usar essa palavra também, ela acontece sempre. É você entender o que está acontecendo no mundo e você entrar naquele negócio, entendeu? Porque eu quero oferecer o melhor para o meu paciente, mas eu preciso saber o que o meu paciente está aberto a ouvir. E existe uma pessoa que está estudando isso, e é a sua TM. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em ovacionar aqui a Patrícia antes da nossa aula, que a gente fez uma ligação, que eu estava com uma outra dúvida. Patrícia, rapidinho, antes da nossa aula. Então, valorizem isso, colhem, perguntem.
entendeu? Como eu iniciei aqui a aula, eu sou novata nesse mundo Invisalign, e eu perguntei se eu poderia falar isso, né? Porque quem me ouve falar assim pode pensar assim, mas a Ana está aí há muito tempo já, a Ana já sabe, a gente não sei de nada não, eu aprendo tudo, e eu vou observando, vou vendo como que fica melhor para mim, como combina mais comigo. Eu mencionei aqui, por exemplo, o Pimpão, ele tem um perfil muito bacana, muito bom, e eu trago um pouquinho desse perfil dele para o meu jeitinho de ser. Ele tem um jeito dele que dá super certo, e eu tento trazer para o meu jeito para dar certo do meu jeito, porque senão grita também, e aí fica forçado. E aí a gente está no Q4 de 2022, e eu já ganhei ideia, né? Essas duas premiações, eu fiquei muito feliz, e tudo com a ajuda da Patrícia, da Renata, de todo o impulsionamento que elas me dão, e eu acho muito importante vocês colarem neles, né? Quem tiver interesse em seguir aí o meu Instagram, hoje eu trabalho com uma agência que me ajuda muito no Instagram a impulsionar tudo, que me ajuda também, junto com as ideias da Patrícia, a trazer na parte do marketing, porque eu falei lá desde o início, existe todo um raciocínio, existe toda uma lógica para aquilo dar certo. Não é você estipular uma data e deixar acontecer. Não, é você focar as suas energias, porque você quer que aquilo dê certo, você quer que aquilo aconteça, tá? E mais ou menos isso aí que eu tenho para falar do dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se eu corri muito, mas como eu falei, gente, o Invisalign, a gente lida com o calor do momento. Então, foi exatamente o que eu expus aqui para vocês. O calor do momento, tudo que eu tinha para falar. E se eu esqueci alguma coisa, vocês podem lançar as perguntinhas aí, que a gente vai trocando a ideia. Então, tem uma pergunta aqui. Tenho aftas recorrentes. Qual a pasta? Para você falar da pasta que você falou sobre as aftas, né? Que você indica. E Sim. depois... Aí, responde essa, que depois tem mais uma perguntinha. As aftas recorrentes. Tem O que acontece com o Invisalign, né? O Invisalign, ele é uma placa que ele fica apoiada na superfície do dente, né? Ela fica ali apoiada no dente com os attachments. E ali fica uma película retida, né? E aquela película sofre, né, variações de pH, então a gente pensa em erosão dentária também, além das aftas recorrentes. Por quê? Porque com o uso dos alinhadores, gente, eu sei que eu estou fugindo da aula de Invisalign Day, mas com o uso dos alinhadores, a gente fica com aquela salivação e aí pode gerar as aftas recorrentes. E aí eu vou dar um nome aqui para você, é uma da Curaprox, né? Como eu falei, eu trabalho muito com a Curaprox, né? A gente tem uma parceria importante e ela tem pouco flavorizante, né? Ela tem pouco mentol, então ela ajuda muito nisso. Eu vou dar um nome aqui para vocês, é porque eu não tenho como printar aqui na aula para vocês, mas eu vou deixar já aqui essa dica, porque essa dica é de ouro, tá? Essa dica aí é de ouro. Deixa eu ir respondendo outra Coloca no pergunta. chat e tem a pergunta não sei se está só escrito iPhone, sobre as radiografias ainda. Ele pergunta se você fecha e depois solicita as radiografias. Quando você fecha o tratamento no Invisalign Day, para o paciente não sair da sua cadeira sem fechar o tratamento, aí ele está perguntando, o que você faz? Você fecha e depois pede as radiografias? Olha, normalmente eu tenho as radiografias. Normalmente eu tenho as radiografias, mas já aconteceu de eu fechar sem radiografia e depois eu pedir, e não tem problema nenhum, porque eu fiz uma avaliação clínica, né? Então, eu fiz uma sondagem, eu fiz uma avaliação clínica se eu tinha presença de lesão cariosa, retrações. Então, eu fiz uma avaliação, um exame clínico. É claro que a partir do momento que senta na minha cadeira um paciente com mobilidades avançadas, com sangramentos avançados, eu vou ter uma suspeita, nada me impede de eu realizar um clean check, mas solicitar uma documentação antes, mas nunca aconteceu, então é difícil para mim te dizer. Mas só aconteceu poucos casos de eu fechar sem a radiografia e depois solicitar, e não ter nada, porque eu tive confiança no meu exame clínico, que é o soberano mesmo, né? O soberano aqui é o exame clínico mesmo. Não sei se eu respondi. E Eu se estou você tem procurando aqui. algum...
Hum. o nome, né? E se você tem algum representante da Curaprox para fazer uma visita para o doutor? Eles não fazem visita, é tudo por e-mail. Eu tenho o e-mail deles aqui, eu mando para vocês. A Lele, que trabalha com o meu marketing, ela fala diretamente com eles. Então, por exemplo, eu faço as requisições. Hoje eu trabalho muito com a Curaprox 12.000 cerdas, né, por conta de maciez das cerdas, tudo mais, e na minha visão periodontal, enfim, e aí eu trabalho muito com eles, porque aí você tem um custo diferenciado, né? Você compra em alto volume, e aí você tem um custo diferenciado do que você comprar, sei lá, no Mercado Livre, ou você comprar nas farmácias. É interessante. E eles podem até personalizar com o seu nome, aí você, tipo, como a Colgate faz, né? Então, aí você avalia se cabe para você ou não, porque a gente está falando de uma Curaprox, tem um custo considerável, e é uma escova dental que perde rapidamente, porque é a intenção dela mesmo, né? Gastar as cerdas mesmo, né? Por conta da maciez das cerdas. Eu estou respondendo, acabou que está tirando daqui do nome do creme dental. Mas vai falando aí para mim, Patrícia. Eu acho que é isso de pergunta, e se você puder só escrever no chat o nome, aí depois eles procuram o nome da pasta, né, do creme dental. Aqui, ó. Essa aqui, ó. É porque eu tenho uma foto. Ela não é muito dita, assim, entendeu? Então, eu escrevi aí, vê se foi para todo mundo. Botou no Ela chat? tem, dentro dos itens de composição do creme, eu escrevi, viu aí? Não, não veio. Pelo menos para mim, Ué, não. é a Curaprox NCAL 1450. Ó, vou escrever de novo aqui. É que está indo só para Camila e Davi. Não Me está manda indo a para foto todo que eu mundo. escrevo. Seleciona ali em cima, tem uma setinha que você seleciona para todos no chat. Vê se vai agora. E aí ela tem menos detergente na sua composição e o flavorizante, né? Então, vê se agora foi. Eu botei para everyone. Foi. Não. Foi? Você cobra consulta aí, o clean check? Cobro. Eu cobro. Eu cobro consulta e clean check. Eu acho que é, eu tenho essa política de valorização realmente. Então, eu cobro tanto a consulta quanto o clean check. Eu converto isso no tratamento, tá? Eu posso converter isso no tratamento. O clean check, principalmente, quando eu fazia naquele formato onde o paciente primeiro fechava o clean check e depois eu fechava o tratamento, mesmo ele já tendo a proposta, mas ele fechando o clean check, ele já me fidelizava, já sabia que ele ia fechar o tratamento. Mas para não gerar mais uma cobrança, que parecia que eu estava cobrando de novo, atualmente eu trabalho com a máquina do PagSeguro, né? E aí, como eu faço outros procedimentos também além da Invisalign, eu faço as extrações de siso, o clareamento, as resinas estratégicas, enfim, a parte estética, eu consigo colocar isso no tratamento e a gente já fecha ali, entendeu? Já fecha o plano de tratamento do paciente. Mas eu cobro a consulta e o clean check. Mas, mais uma vez, isso vai da pessoa, do profissional, daquilo que ele se sente confortável, de como ele trabalha, e vai também do público dele, né? Então, assim, eu deixo isso bem, bem claro, né? Porque cada um sabe a forma como trabalha. E eu faço dessa forma. Eu acho que alguém perguntou o contato da agência. Deixa eu ver aqui. Acho que você já colocou a agência nas suas informações. Coloquei a agência Botou, aqui tá no aqui na Instagram. foto. Né? Coloquei a agência dela, Ana, me manda a foto, por favor, do nome da pasta para eu digitar aqui, porque não foi. Falaram que não visualizaram o nome da pasta. Me manda essa foto por WhatsApp, que rapidinho eu coloco aqui.
Recomendo para todos. Isso aí é uma grande questão para todo mundo. Vou mandar aqui para você. Vou mandar até a foto dela, tá, Patrícia? Tá. Vou mandar pra... Ah, sim, eu li aqui, verdade. Aí você me manda a foto que eu vou pôr no grupo Startse, que tem vários doutores lá, eu ponho, mas eu ponho aqui no chat também o nome e a foto eu mando lá no grupo, tá? Que os doutores estão. Isso. Quando me passar o nome da agência, fazer seus anúncios, a agência eu já coloquei aqui. Eu respondi a da... Ó, mandei para... Ah, esse pagamento especial que você oferece seria parcelar em 18 vezes. Um conselho que eu dou, que é algo que eu aprendi também, eu não sabia, é você estudar as formas de pagamento do MyClean, da maquininha da PagSeguro. Por quê? Quanto mais vezes você parcelar para o seu paciente, vão existir as taxas, vão existir os juros. Então, às vezes, você tem que dar uma avaliada o que fica melhor para você. Então, por exemplo, você usar as parcerias. Se você é um doutor que tem um selo abaixo do Platinum, vale super a pena você usar a parceria, porque aí você vai entrar no MyClean, onde você vai ter a parceria dos bancos, o seu custo de alinhador vai ser reduzido, e aí a sobra que você tiver, você pode fazer de uma outra forma, tem a própria máquina, entendeu? Então, assim, eu acho que, e mais uma vez, é você precificar com a sua TM, é você ver o que fica melhor dentro da sua região, dentro do que você quer oferecer para o paciente, porque nem sempre 18 vezes vai ser a melhor forma para você, né? E às vezes nem para o paciente, às vezes o paciente não quer dessa forma, entendeu? Então, às vezes, vale muito mais ele uma entrada e parcelar o restante 12, ou botar uma grande parte em 12 e o restante diluir de uma outra forma. Então, isso tudo, o seu TM que está ali na região vai saber te orientar melhor. Eu nunca parcelei em 18 vezes, por exemplo, entendeu? Dentro da minha... De tudo que eu conversei com a Patrícia, né, a gente chegou a essa conclusão. Ah, Ana, mas se surgir um paciente que queira parcelar em 18 vezes, você vai parcelar? Vou parcelar em 18 vezes, se ele quiser parcelar em 18 vezes. Porque eu estou flexibilizando o pagamento para ele. Tudo tem o seu limite, né? Isso foi uma coisa também que eu aprendi muito ali na mentoria. A gente tem que saber até onde a gente vai oferecer para o paciente, porque de graça não dá para fazer um negócio. Entendeu? Então, você vai flexibilizando, você vai dando todas as opções para o paciente. Ah, mas é o boleto que você aprova, daqui a 90 dias vem o boleto. Você vai começar, aí entra o jogo da venda, o jogo de cintura. Por isso que é tão importante conhecer as formas de pagamento. Para você estar na ponta da língua a resposta do paciente, não dá chance, é você saber de qual os valores, isso tudo é essa sagacidade da venda mesmo, entendeu? Até você chegar no momento que o paciente vai falar assim, pô, aí eu gostei. Foi, gente, a pasta? Eu mandei no grupo, que a gente tem aqui para o WhatsApp, para os doutores, e coloquei o nome aqui para eles, tá? Gente, super recomendo essa pasta. Tem uma doutora que perguntou como faço as parcerias com os bancos, aí se eu posso responder, a doutora Carolina, isso a gente tem uma reunião com os doutores, é uma reunião assim longa, uma reunião que a gente dá todos os insights para vocês trabalharem com a parceria, e você pode procurar o seu TM para você estar conversando sobre isso com ele, tá? Ele vai te dar tudo, todo passo a passo, tudo que você precisa fazer, aceitar os termos e condições na IDS, fazer uma simulação com você, entendeu? Como você vai abordar o seu paciente. Então, isso é uma reunião, assim, tipo, de 1 hora. Por isso que é importante, muito importante, quando o TM, sabe? Aqui eu estou falando como TM agora, mandar uma mensagem para vocês, reservem lá um períodozinho da agenda do dia, porque sempre a gente vai estar trazendo uma coisa que vai ser importante para o dia a dia de vocês. Eu costumo falar com o meu doutor, falo assim, hoje eu tive uma visita, falei, já instalou o aplicativo novo de fotos? Não, eu não recebi. Eu falei, doutor, pelo amor de Deus, eu te mandei. Aí eu mostrei para ele, né?
Mas eu sempre falo assim, ó, eu nunca vou mandar a corrente do bem para os meus doutores, tá? Ó, mande para 10 pessoas, não. O nosso papel aqui é informar tudo que o TM mandar para você, para e ler no momento ali que você puder, porque é algo que vai somar na vida de vocês. Então, pega assim, amanhã, manda uma mensagem para o TM de vocês, tenta marcar uma reunião e vai tirando assim todas as dúvidas, porque uma das coisas que deu muito certo com a Ana não foi eu, não sou a melhor TM do mundo, não é isso, não, mas é essa conexão que a gente teve, entendeu? Dela entender que eu vinha com a parte business, sabe? Com alguns insights que ela não estava tendo ali no momento, e ela fala assim, não, calma aí, eu estou precificando errado, vamos mudar aqui para ver se dá certo. E ela entendeu que dá certo. Então, é muito uma troca, você e seu TM, e isso faz toda a diferença. Hoje, eu falo assim porque eu conheço vários doutores de outras regiões, a Paula Meia estava aqui, sabe? Os doutores que são top doctors hoje são doutores que têm muita conexão com os TMs, tem muita conexão com a Renata, sabe? Ela com a Dani, que é do outro cluster, que é a SN também, com o Pedro. Então, colhem na gente, sabe? Que vai dar muito certo, é uma parceria, assim, longa, sabe? A gente está aqui para ajudar a ter essa virada de chave e, assim, é muito gratificante quando o doutor chega para a gente e fala assim, ó, não é sobre troféu, não é não é só sobre isso, é sobre mudança mesmo de vida, assim, parte financeira, sabe? E isso para a gente é muito gratificante. E a gente quer cada um de vocês bombando, assim, lá na frente, quem vai estar aqui dando aula no Start, se é um de vocês, eu tenho certeza disso. Então, conte com a gente da Align. A gente está aqui para fazer uma revolução mesmo na odontologia digital. Vocês estão trabalhando com produto premium, não tem o que se discutir quanto a isso, e a dificuldade de vocês em alguma área pode ser solucionada e ajudada pelo TM de vocês. Então, confie na gente, de verdade, a gente é legal pra caramba. Olhem no Então, é TM, isso a minha gente. mensagem. Olhem a gente. Cola no TM. Olhem a gente. Então é isso, agradecer a Marta Fornazari. Está perguntando se você faz preço fechado. Pacote fechado ou Olha, cobra consulta? se eu faço o tratamento Invisalign fechado? Se você cobra um valor só e não cobra as consultas, ou se você cobra um valor e vai cobrando as mensalidades, as manutenções. Paciente TIM, eu cobro mensalidade. Paciente TIM, ele está em desenvolvimento. Eu estagio o tratamento dele. Então, vão vir 10 alinhadores, depois eu vou pedir 20. Não sei, eu estou acompanhando o desenvolvimento dele. Então, eu faço o custo do tratamento, do MyClean, e cobro as mensalidades, como se fosse ortodontia fixa, né? Que você cobra as mensalidades porque você vai pedir alinhadores aí até concluir ali a dentição dele, né, formar tudo. E paciente adulto, eu trabalho muito com moderate e comprehensive. E aí eu não trabalho com, eu não cobro mensalidade. Eu não cobro, eu sei que muitos doutores próximos de mim cobram a mensalidade, mas eu tenho o meu formato de trabalho e da forma como está, eu estou bem satisfeita, então atualmente eu não estou trabalhando com a mensalidade. Isso pode mudar? Pode. Quando que isso vai mudar? Na minha reunião de precificação com a Patrícia. Então, assim, eu estou sempre aberta ao business. É isso, gente. É você dançar conforme a música. Então, nesse momento, eu não estou sentindo necessidade de cobrar mensalidade, reduzir custo de aparelho, da forma como está acontecendo, eu acho que a coisa está fluindo. Entendeu? E aí, quando eu notar que está rolando um break, né? Aí eu chego para a Patrícia, vem cá, o que está acontecendo? Vamos lá, ela vai falar. Doutora, sabe o que é? Porque assim, assado, às vezes ela pode falar alguma coisa e eu falar, não, aí eu não vou. Então, é essa troca, e isso é muito importante, sim. Mais alguma perguntinha? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu não sou nenhuma expert. Eu comecei aqui junto com vocês, tá? É porque eu realmente sou, assim, muito focada, obstinada, eu crio várias metas, eu boto a Patrícia e a Renata doidinha aqui na vida dela, porque eu crio umas coisas, assim, e eu acho que ela quis
essa aula do Invisalign Day, porque eu realmente invento. As pessoas falam assim, Ana, você tem tempo? Né? Não tenho tempo, não, mas a gente inventa. E eu gosto mesmo. Então, aproveitem aí eu acho que é uma grande oportunidade para a gente mesmo, sabe? O Invisalign, a empresa, eles ajudam a gente no impulsionamento, no marketing, isso é muito legal. Então, a gente tem que aproveitar aquilo que é de bom. A pergunta se vai ficar gravado sim. Depois a gente vai compartilhar o link, tá? Nos grupos Startse. Quem não tiver no grupo Startse, pede para o Tieme colocar a resposta. E se eu faço patrocinado, eu faço. Eu faço patrocinado e eu posso compartilhar com vocês, terem bastante cuidado com o patrocinado de vocês, porque o Instagram está brecando várias coisas, várias palavras. Então, vocês têm que ter muito, assim, estudem bem com a pessoa que está fazendo esse patrocinado de vocês, marquem reunião com o Facebook, porque eles estão brecando a ponto de, às vezes, até deletar a conta de vocês. Então, se vocês têm um Instagram todo direitinho, imagina, eles bloquearem a conta, então acho que vale sim. Só que é aquela coisa do patrocinado. A gente está em época de eleição, a gente está em época de Copa do Mundo, então é quem dá mais, está nesse nível. Então, estudem a proposta para ver se vale a pena e você também não investir muito aquém, né? Então, isso é válido estudar também. Legal. Ana, Eliana tem mais falando uma que amor. mensagem aqui, viu? Legal aqui para você. Eu ia ler agora. Olha, dando uma aula Eliana, que estudou bacana com você na dessa. UF. Ai, que Muito legal, bom. vou ouvir, gente. Ai, é tão bom, né? Ai, obrigada, eu fico muito feliz. Eu tô toda boba aqui. Eu quero te agradecer muito, porque, assim, quando surgiu a oportunidade da gente falar desse tema, na hora eu mandei mensagem para a Paty, na hora, porque você está com a gente realmente há pouco tempo, né? Mas você é incrível, você é extremamente determinada, e é o que eu sempre falo, né? Não adianta a gente só querer, né? A gente tem que querer, fazer, executar, correr atrás, e você é dessas. E assim, eu acho incrível o cuidado que você tem com tudo o que você se propõe a fazer. Então, eu acho isso assim demais como profissional, como ser humano. E aí, quando eu mandei para a Paty num dia de noite, eu falei, meu Deus do céu, eu sei que está em cima da hora, mas assim, eu não penso em outra pessoa nesse momento. E eu quero te agradecer muito, porque foi fantástico, foi muito bom. Ah, obrigada. Muito Obrigada, gente. Fico obrigada. muito feliz pela oportunidade. Rê, Patrícia, todos os doutores aí que me ouviram aí nessa segunda-feira à noite. Tomei o tempinho de vocês, mas a gente está aqui trocando. Quem tiver mais dúvidas, Carol mandando mensagem, Camila, todo mundo amigo também, tá, gente? Então, assim, e prestigiando, muito legal, muito bacana. Meu Instagram tá aí, eu dei o telefone, quem quiser trocar ideia, eu também vou perguntar, porque eu sou dessas. E é isso, a gente tem que se ajudar. Eu sempre falo que o sol é para todos e todo mundo vai dar certo. E é pensamento positivo, cabeça para cima. Com certeza. Obrigada.